Olá do Bate-Papo com Elias João, meu convidado, na verdade, é a convidada, Ariane Ross. Ela é atriz, ela é cantora, ela é diretora artística e vocal coach de grandes artistas brasileiros, tendo passado pela Broadway. Olha, temos muito para conversar. Comigo, Ariane Ross. Ariane Ross. Horrível. Ross. Tudo bem que tem uma brasileirando agora, Ross, mas eu não vou conseguir falar assim o tempo inteiro. Por N fatores, estamos acostumados com esse sobrenome tão gringo, né? Então fica um Ross. Obrigado por você ter aceitado o meu convite. Grande vocal coach, grande produtora artística, grande cantora e grande amiga e mulher de um grande irmãozão meu, que é o Helder Renovato, uma figura. Como é que você está, minha querida? Oi, tudo bem, Elias? É um prazer estar aqui, estou muito feliz de estar aqui com você. E o Ross, pode ser chamado de Ross também. O sobrenome realmente é verdadeiro, nem é nome artístico, é da minha família mesmo. Legal, legal. É um nome... Descendência, né? Descendência, não tem jeito. Isso, não tem jeito, não tem como fugir. E no fim ficou artístico, né? Querendo É, ou não, lembra um pouco o pessoal de lá. eu imagino que esse lance, realmente a gente acaba assinando o nosso nome, geralmente ele é composto mesmo do nosso ramo artístico, né? Não dá para ser só o Elias ou só a Ariane, né? Tem que ser Ariane alguma coisa, Elias alguma coisa, e a gente acaba... Sempre. O sobrenome ou o segundo nome, que nem o meu Elias, Shaw, por mais bíblico que isso, só se voltasse os caras de novo e a gente sofresse tudo de novo, aquilo lá. Mas que legal, meu, como é que você tá? Como é que tá sendo esse momento doido dessa vivência que a gente está tendo aí, essa experiência? Assim, Elias, é um tempo difícil, né? Para a parte artística, falando agora de cantores, que eu lido bastante com cantores, né? Como professora e vocal coach. Então, assim, eu vejo que as pessoas deram uma, como é que eu posso dizer, desestimulada mesmo na questão do estudo. Outras perderam a esperança, quem já tinha dificuldade, né, por vários nãos que a gente recebe. Então, assim, é um tempo bem complicado, assim, precisa ser forte, né? Assim, ter certeza do que quer e certeza também na teoria, certeza que o processo dá certo, certeza de algumas coisas, assim, confiar mesmo, né? Então, assim, eu tenho muitos alunos de teatro musical, então, esses alunos, como eles já conhecem o biotipo da pessoa que ela precisa perseverar, porque são 3 áreas diferentes, elas não pararam na pandemia. Então, assim, meus alunos todos, graças a Deus, eles todos fazendo aula, não tive perda praticamente nenhuma de alunos, a gente fez um esquema online e foi tudo ótimo, assim, até por conta da noção que eles têm, da consciência que é um músculo e que se não trabalhar, vai dar problema, né? Então, assim, isso que é legal, assim, dessa consciência dos meus alunos, por exemplo, de teatro musical, que são os que eu posso falar que tem mais consciência mesmo do seu instrumento. É uma coisa que eles sabem que não tem época de descanso, né? A gente sabe Não que tem. estudar a arte em geral não tem descanso, né? Eu costumo dizer que até mesmo nesse momento, indo de encontro com o que você está dizendo, eu também tenho passado por isso. Eu nunca fui um cara moderno. Isso para mim aqui já é modernidade demais, que nasceu nesse momento. E dar aula online também, né? Mas as pessoas que têm dado a devida atenção são as pessoas que já mexem com isso mesmo e sabem a importância de estar ali trabalhando, né? Se dedicando, né? Mas você acha que nesse momento você sofreu muito? Eu costumo dizer que nós que mexemos com a arte, nós músicos, cantores, artistas e vai indo, a gente já é meio que isolado, né? A gente já é meio que... a gente mesmo que tem que analisar tudo bem, né? Então é que não fez muita diferença para mim nesse momento. Na verdade, me ajudou mais. Eu estive mais em contato com o meu instrumento, criando mais coisas, fazendo e acontecendo. Para você, como foi? Você é a pessoa fora do comum, porque assim, porque eu tenho um privilégio, assim, eu dou aula no meu estúdio na minha casa, no estúdio de canto, né? Então, assim, eu já não saía de casa. Eu já trabalhava em casa, então, assim, já estava em pandemia praticamente antes, quarentena, né? Mas não,
tudo bem, a gente sai com os amigos, essa foi a parte mais complicada, assim, né? Teve que lidar com isso. Mas, assim, na questão de trabalho, eu não senti muito. Mas eu percebi que eu tive que lidar com os alunos, trabalhar com ele questões psicológicas na pandemia. Caramba! Porque, assim, cara, era difícil, entende? Assim, é difícil, a gente já não tem, lida com um futuro incerto, que é artista. Você nunca sabe o que vai ser seu mês que vem. Nunca sabe, né? Então, assim, mais incerto do que isso, só a pandemia, né? Então, assim, destruiu com toda a certezinha que a gente tinha de uma carreira, o que vai acontecer amanhã, a gente já não sabe. Tinha planos, mas já não sabia. Então, ficou bem complicado, assim, a questão da esperança. A minha mãe é psicóloga, né? Então, eu peguei umas coisinhas dela lá, a gente fez uma reunião e eu até fiz com eles, logo no começo da pandemia, eu fiz um bate-papo com um terapeuta para ajudar eles. Então, assim, a gente fez um sábado à tarde, era para ser 1 hora, a gente ficou 3 horas. Então, assim, foi um tempão. Eu não fiz live, não disponibilizei para todo mundo, mas disponibilizei para todos os meus alunos e ex-alunos, assim, deu bastante gente. Então, assim, foi bem legal, foi para conscientizar e tentar ajudar eles, como é que era o processo de cantar em casa, com a mãe escutando, com o marido escutando a aula de canto. Ninguém queria, né? Então, assim, é uma vergonha, lida com outras questões também, né? Assim, então, cantar dentro de casa, o vizinho está escutando, tem que fazer e aí, né? Então, assim, foi bem, bem difícil, assim, para eles, principalmente, assim. Como professora, o meu problema maior foi lidar com a internet também, que foi uma coisa difícil. Porque, querendo ou não, eu tive que estudar para conseguir fazer tudo isso. Então, eu fiz pesquisa, eu fui ver qual era o melhor aplicativo, eu fui ver como é que o som não estava entrando, o delay, se eu fazia a pessoa pegar um exercício de lá, né, e escutar lá, ou se eu tocava aqui e aguentava o delay, né, então, assim, que dá uma irritação, né, para quem tem ouvido, escutar duas coisas ao mesmo tempo, dá uma irritaçãozinha. Então, assim, eu optei por tocar e aguentar a irritação e o delay, porque eu não me sentia sendo professora por completo, deixando o aluno lá e aguento o exercício inteiro, porque eu acho que precisa mudar na hora, né? Eu escuto uma coisa, não está funcionando, eu preciso já alterar o exercício, não é uma coisa pré-determinada, né? Não sei se você já fez aula, Elias, já fez aula? Não, eu dou aula, né, online. De canto? Você tá falando... Não, de piano. De canto, já fez aula de canto? Não, de canto não. Eu sei como funciona, claro, Sim. por conta de dar aula em escolas. E também quando a gente estudava no conservatório, acaba, né? Uhum. Mas eu acho que é muito mais complicado do que dar aula de piano, né, online. Esse lance da voz é muito complicado mesmo. Embora você tocou num ponto que eu achei maravilhoso. E até iria te perguntar, vou te perguntar se isso existe ou não, porque você falou em questões que são muito sérias. Nós, músicos e cantores, cara, a gente para estudar em casa é um suplício, tem hora, porque, por exemplo, eu moro em apartamento. Então, tudo bem, se eu tenho das 9 da manhã às 10 da noite para estudar, beleza. Mas você está envolvido numa peça ou num arranjo que, você volta trocentas vezes em alguma parte que você quer aperfeiçoar. O vizinho deve estar querendo me matar, né? Psicologicamente, né? A gente se bloqueia. Você desenvolveu isso? Isso existe já? Algum trabalho? Ou seria necessário ter essa visão e desenvolver algo assim, se alguém ainda não o fez? Então, assim, para fazer aula assim em casa, que você diz, né? Para estudar. Então, na questão do estudo, não tem jeito. Ou você tem um desprendimento, tipo, fora do comum, que tem muita gente que tem, né? Tá cantando na rua, tá cantando não sei aonde, tá tudo bem. Essas pessoas, elas evoluem muito rápido. Mas existem outros seres humanos que são tão seres humanos quanto, que também tem suas dificuldades. Por exemplo, eu sou uma que eu tive muita dificuldade de cantar e saber que alguém estava me ouvindo no meu estudo. Eu não curtia isso. Então, assim, tem que lidar com isso. E aí, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que fazer, acha um lugar que você saiba que ninguém está te ouvindo. Ou, por exemplo, eu tive aluna que fez a aula da pandemia inteira no carro.
porque ela queria que ninguém ouvisse ela. Então, a gente teve que trabalhar a questão do apoio, porque sentado é outro tipo de respiração, pode ser que não resolva, mas é bom que ela aprende também, né? Cantar no carro e tudo mais, cantar sentado. Então, assim, tem que ter uma estratégia. Compra uma espuma, faz o teu quarto de espuma, de casca de ovo, de caixa de ovo, de tudo que puder, porque, assim, isso pode influenciar no estudo e pode fazer que a gente não renda o que deveria render, né? Isso é uma coisa muito, muito legal que você está falando, porque, por exemplo, eu durante anos, eu fazia assim, eu tinha um teclado, 88 teclas, teclado, né? De piano musical, então eu punha o fone e começava, cai nota, levanta nota, aí pum, tá legal, agora eu senti que tá legal. Eu ia pro piano, mas apertava o abafador, para eu soltar esse abafador, essa peça tinha que ficar monstruosamente. Hoje em dia eu já não tô mais muito nem aí. Mas eu tive esse processo. Esse processo, na verdade, me levou para uma coisa meio preocupante, aonde eu descobri que eu estava tocando com menos volume do que necessitava. Sim. Por timidez, por bloqueios. Como fica isso numa questão da voz? Porque é uma coisa séria, as pregas vocais, você está lidando, você diretamente faz isso acontecer ou não, né? Você não tem um instrumento para te ajudar. A sua emissão é você consigo, próprio, andando a ver, sabendo o apoio, sabendo tudo. Isso acontece com as pessoas? Nossa, muito. Assim, Elias, é imprescindível que a pessoa esteja desprendida de qualquer medo, né? Então, assim, se isso atrapalha... Por isso que eu falei da caixa de ovo, dessas coisas, porque se é uma coisa que te atrapalha, vai te prejudicar para crescer como cantor, com certeza vai te prejudicar. Por isso que eu falei da caixa de ovo. Mas se puder também lidar com isso, né, e conseguir transcender, também é legal. É importante que você possa transcender, porque você vai cantar num palco, você não vai cantar para ninguém. Se você está fazendo aula de canto, é porque você quer cantar num palco, quer mostrar para as pessoas também a sua evolução, né? Então, assim, precisam se desprender com certeza. Mas isso vai fazer diferença na hora de você estar mostrando o seu talento, o seu resultado, né, como cantor. Então, não tem como. Agora, a gente falando de cantar é uma coisa, e atuar? Isso é pior ainda, você tem que encarar. Então, para mim, eu penso, eu sou atriz também, né, como você falou, então, eu atuo já há bastante tempo, comecei em igreja, tanto cantando quanto atuando em peças de igreja. Depois foi crescendo o nosso movimento de teatro na igreja, que a prefeitura contratou e não sei o quê. Então, foi uma coisa um crescimento bem legal, assim, de poder experimentar como atriz, né? Mas essa coisa de ser atriz precisa ter um desprendimento maior ainda do que o cantor. Eu acredito, tá? Embora o cantor não tem como ele fugir da parte da performance, que querendo ou não entra nesse nicho, né? Então, é uma coisa que está muito interligada. Existem cantores que não querem desenvolver a performance, e eles são cantores que a gente escuta no rádio, que tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Mas, assim, o ator, a atriz, ela tem esse lado, né? O cantor tem esse lado artista também, né? De atriz. Sim. E precisa, com certeza, se desprender, principalmente de questões internas que a gente tem. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi muito quando eu comecei a ser atriz era assim, não queira ser bonita. Se você quiser ser bonita, você não é uma boa atriz. Porque aí a gente fica preocupado aqui, né, na cara, em ficar com a cara bonita. Não dá, não tem como. Tem que fazer careta, tem que achar coisa estranha, tem que se jogar numa coisa terrível, às vezes. Eu trabalho isso com os meus alunos como coach, porque eu trabalho com teatro musical, que é desenvolver isso. Então, os alunos, eles não fazem só exercícios vocais na musculatura da voz, mas, por exemplo, faz o exercício vocal com o olho aberto. Agora com o olho fechado. Pronto. Tem que fazer com todas as expressões, porque vai precisar cantar com as expressões. E às vezes não consegue, né? Fica naquele momento que não consegue fazer a movimentação do rosto, que é o mais importante, né? No caso do cantor, né, que é importante. Então tem que trabalhar os dois juntos, assim. É muito legal. Eu imagino. Você falou que começou esse lance muito bacana, essa questão do teatro na igreja, né? Seja qual exatamente a denominação for, mas é uma questão que veio junto com alguma religião. E alguma religião, ela sempre tem os seus
princípios, suas regras, né? É normal, Totalmente. Eu também venho disso, eu posso falar com uma certa propriedade. Como se desprender dessas coisas, porque para ser ator, para ser músico como eu, já tem que se desprender. Como se desprender disso sendo ator e sabendo que uma coisa não atrapalha a outra? Terapia, remédio, não, brincadeira. Já preta, viu? Com certeza. Olha, vou te falar que é difícil, tá? É um processo lento. Espero que seja rápido para a maioria, mas assim, tem que se desprender disso, não dá para ficar nesse lugar. Para evoluir, eu acredito, né? Também. Então, assim, isso vai te colocar num lugar onde é como se você tivesse preso numa parte do mundo e não pudesse sair. Então, assim, existem outras culturas, existem outras coisas. Para você ser um bom cantor, você precisa agregar tudo. Imagina que se só tivesse o canto indígena. Então, a pessoa vai cantar pop do estilo indígena, vai cantar tudo do estilo indígena. Então, não dá, entendeu? Precisa abordar, por exemplo, se eu cantar só em dó, eu vou cantar como um robô, eu preciso saber as outras notas, né? Então, tem que conseguir variar. Isso significa que você precisa ampliar, né, seu conhecimento para ser um bom... Por isso que, assim, bons cantores, não sei se é um fluxo geral, mas normalmente eles escutam vários estilos musicais. Vários, assim. Não que eles gostem, mas eles escutam, porque tem ouro nesses lugares. Eu não gosto de sertanejo, mas tem coisa boa no sertanejo. Eu não gosto de blues, não tenho paciência, mas tem coisa ótima no blues também. Então, se você quiser cantar, vai que canta um gospel, sei lá, cantar um gospel com conhecimento de blues, sertanejo, imagina que rico que é esse cantor, né? Justamente. Então, eu acho que isso para os músicos também, né? Totalmente. A gente realmente faz... acontece igual a você mesmo. A gente precisa se desprender, né? Para quem não vem de algo assim tão... como é que eu posso dizer? Tem as suas regras, fica mais fácil se libertar. Para outros nem tanto, beleza. Mas é necessário se libertar. E a gente não consegue ter vocabulário amplo se a gente não tocar ou pelo menos não ouvir. Não tem como, a gente tem que ouvir, tem que ter conhecimento, mesmo que não vá viver daquele estilo de som, né? Mas você, acordar, você tocar um piano num country ou num sertanejo, como queira, é totalmente diferente tocar um piano no blues, e o piano também tá no rock, ele tá no erudito, ele tá no samba, entendeu? Como é que você vai se encaixar? Você tem que ouvir. É muito legal isso, né? E tem gente que não... eu vejo muitos desafios de cantores, assim, do nicho gospel ou do nicho popular, que eles não entendem a necessidade do estudo, né? Então, assim, eu acho que isso é primordial para qualquer área, não é só para cantar, para qualquer área, tem que estudar, né? Tem muita coisa que a gente não faz ideia. É como eu sempre digo, tá com o Google aí, porque no Google tem um monte de coisa para você aprender, né? Porque às vezes a gente nem... onde é que será que eu compro tal coisa? Será que eu ligo para alguém? Gente, vai lá no Google que tenho certeza que tem, né? Então, assim, a mesma coisa na vida e na questão da carreira, né? Então, assim, não pode desistir, achar que é só isso que a gente enxerga. Tem muita coisa que a gente não enxerga, né? Não, sem dúvida nenhuma. Ainda mais no ramo religioso, seja ele qual for, que tem sua peculiaridade, por exemplo, você vai no ramo gospel, como você falou, então já tem muita gente que acaba indo ali e acaba cantando muito bem. Isso não é o suficiente. Isso já, que legal, você então cresceu cantando, legal, mas vai aperfeiçoar, vai estudar para poder ampliar. Você vai para um ramo mais de religiões afros, como, por exemplo, seja candomblé, umbanda, onde a percussão é muito forte, o cara já cresce tocando com uma competência maravilhosa, mas vai estudar. Vai entender isso não tem nada a ver com religião, né? Não tem nada a ver com religião. Mas teve muito tarja preta para a gente chegar nessa Não, com certeza. Precisa de uma mãe psicóloga, mas não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu fiz um curso de especialização com uma fonoaudióloga chamada Blancy Gouffier. Ela é a preparadora vocal do Leonardo Gonçalves, do meio gospel, não sei se você conhece. Então, vários cantores, não é só ele, né? Mas ele é o nome mais forte, porque ela que fez a voz dele mesmo.
Tiaguinho também, ela prepara a voz dele e tudo mais. Então, nesse curso que eu fiz com ela, nessa especialização, foi um ano, e foi um ano, assim, onde ela abria muito a cabeça das pessoas que estavam no curso para esse lugar do estudo e de amplificar o seu olhar, porque muita gente era do meio gospel, né? Depois que eu fui ver, muita gente era do meio do gospel. Então, muita gente desistiu no meio, não aguentou fazer, porque, assim, é muita teoria e é muita coisa para a gente aprender, né? E tinha até aula de filosofia para cantores, por exemplo. Então, era muito legal, muito legal. Então, tem muita coisa para a gente aprender. Eu estou falando da parte do vocal coach, porque é uma área que eu estudo muito, estudei muito. Não que eu deixe de ser atriz ou que eu deixe de ser cantora por causa disso, né? Mas, assim, eu acabou caindo no meu colo, assim, foi uma coisa muito doida, assim, porque a gente, às vezes, acha que vai, porque eu vou ser atriz de musical, porque não sei o quê, aí fiz a audição, não sei o quê. Aí começou a vir gente fazer aula e a pessoa não ia embora nunca, aí o outro vinha fazer aula não ia embora nunca, e assim eu fui criando um monte de pessoas, criando mesmo, porque não deixa de ser uma criação, né? Sim. E aquilo foi crescendo e eu tive que vir para São Paulo, porque eu morava em Santa Catarina, para dar aula aqui, porque já não estava dando mais, então foi uma coisa que caiu muito na minha vida, assim, então eu acredito muito nesse negócio de missão e tal, e eu estudei muito, fui para Nova York, pude fazer um curso em Nova York, para aprender até as técnicas da Broadway, porque a gente acha que é igual, mas não é, né, Elias, você sabe, né? Não é. É o jeito de tocar, não é. Quem dirá de cantar. Imagino. Então, assim, tem a questão do atriz, né? Que ali é muito importante, o texto. Não que nas outras músicas não seja, mas no teatro musical é imprescindível a gente receber a mensagem, né? Então, o público tem que entender o que está sendo falado. E aí que vai para essa sonoridade mais brilhante, né? Que todo mundo quer, teatro musical. E é louco porque ali é muito uma coisa assim, onde a impostação tem que ser correta e a dicção muito clara para transmitir essa mensagem. É diferente de cantar num disco. Apesar de imagina, Elias, você ter que dançar, sapatear e cantar ao mesmo tempo. Cara, eu não sou boa dançarina, mas assim, dou meus pulos. Mas assim, tem gente, principalmente elenco, que é contratado para isso. Então, imagina porque as linhas vocais não são, sei lá, 3 notas, são milhões, são umas intervalos gigantescos. Então, assim, para você fazer isso, você precisa ter uma preparação muito grande de costela, né, de respiração, de apoio, tudo isso. Não sei se estou sendo muito técnica aqui, né? Não. O papo é esse, até porque você está falando, lógico que a gente está se entendendo, mas eu creio que esse lance é também por causa de uma herança muito forte, porque os musicais da Broadway, por exemplo, eles são uma herança das óperas, né? O cara escrevia a melodia como se fosse um instrumento. O cara eu acho que teve gente que ficou muito irritada assistindo ópera. Peraí que eu vou me explicar. Ficou muito irritada. Tamo junto. Não que eu não goste, mas eu aprecio. Não é o meu favorito. Mas eu acho que teve algumas pessoas que olharam e pensaram assim, poxa vida, estou assistindo uma história. Vamos dizer, Romeu e Julieta, sei lá. Está assistindo, estou ouvindo uma história. Eu não entendo nada do que aquela pessoa está falando. Entende? Então, eu já assisti ópera, que era uma história e tal, né, dramática, tudo uma... E aí, o que aconteceu? Eu achava que estava em outro idioma. E eu descobri, eu acho que 30 minutos depois, que estava falando em português, mas assim, não dava para entender nada. Então, eu acredito que tenha vindo daí o teatro musical, um inconformismo de alguém, né? Que sempre é assim, né? Porque ficou distante demais, né? Isso está parecendo a questão do sermão na língua do país ou não, aonde teve o lance de rachar e ter o protestantismo, como Lutero. Era essa uma das questões. Sim. Né? E não porque na língua do país, né, o sermão, ninguém está te entendendo nada falando amém. Você pode verdade. Então tem isso, né? E você não consegue nem aplicar na sua vida, não consegue receber, né? Não entende, então assim, não tem ganho para a pessoa que está ali, né? E o teatro musical, ele veio
do estilo lírico mesmo, tem um fundo lírico que se vê pelo vibrato, que é um vibrato bem marcado, próximo do lírico, laríngeo e tal, e aí eu acho que veio daí. Depois eles foram aperfeiçoando mais perto do texto, e como veio dos Estados Unidos, ficou com essa sonoridade very, very much American, né, e a gente trouxe isso para o Brasil, e é isso, assim, não tem como fugir disso. Mas aqui ficou... É impressionante como aqui abraçou muito bem essa questão da moda, né? A gente teve um enriquecimento absurdo com esses musicais, porque tanto para músicos, como para cantores, como para atores, né? Teve uma exigência que é um padrão X que a gente admira e sabe que ali é muito bom, né? Que no caso... Então, assim, isso contribuiu demais para o nosso crescimento aqui. Agora, uma pergunta que eu ia te fazer, por exemplo... Todo esse lance que você falou, você fez o curso com isso, e tudo mais. No Brasil, como que é essa matéria? Existe isso já em uma conservatório ou em uma faculdade onde isso é reconhecido como matéria? Porque é muito rico para não estar numa grade. E é muito complexo. Então, assim, o que acontece? Aqui no Brasil, ele é novo, né? Não é que é novo, mas para as outras ciências, para as outras coisas, é novo. 15 anos é pouco tempo para se formar um nicho, né? Assim, então, assim, 10, 15 anos. Então, quando começou isso, não se sabia bem o que era. Hoje a gente consegue definir melhor. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer a audição, 15 anos atrás, eu não sabia como é que era uma audição. Eu fui lá, eu não sabia que tinha que levar partitura, eu não sabia que eu tinha que ficar no xizinho. Então, eu não sabia dessas coisas nada, que eu tinha que esperar o pianista tocar. E eu fui assim, né? E meus professores também não tinham noção, não sabiam indicar para a gente como era. Depois que a gente foi acontecendo, ou, por exemplo, amanhã eu estou dando uma aula numa escola chamada Seften, que é do Rio de Janeiro, que é do Reiner, um colega meu, e Cláudia Raia, a escola dela, assim, misturado ali, e eles me chamaram para dar aula de quê? De audição para cantores. Então, assim, eu vou ensinar para eles a técnica de como escolher repertório, de como eles vão... Então, é um curso que eles dão agora online, né? Tanto é que abriu a possibilidade de eu dar aula, porque eu dava aula só em São Paulo, quando eles faziam. E é um curso online que pode ter gente do Brasil inteiro aprendendo agora como fazer uma audição, como se preparar para uma audição, que música que eu tenho que escolher, né? Qual é a sonoridade melhor para minha voz. Então, assim, tem muita coisa assim que a gente pode aprender hoje em muitas escolas, embora não tenha nenhuma com uma habilidade fixa, vamos dizer assim. Tem uma rotatividade muito grande de informações ainda, não tem nada estacionado. Então, um fala uma coisa, o outro fala outra, e ainda está meio misturado, né? A não ser quem estuda fora, que pega as tradições de fora, mas não se aplica muita coisa aqui ainda. Por exemplo, eu vou para uma audição, vou cantar música americana. Era assim, posso cantar em inglês. Só que agora preferem em português. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho muito repertório, porque eu vim das antigas, não tenho muito repertório em português, não tinha nada traduzido. Então, agora está começando a mudar de novo. Então, está um movimento muito grande. Por isso que eu digo assim, não tem muito o que escolher, assim, mas tem profissionais aptos, tem cursos, hoje tem disponível, né? Se quiser fazer, tem bastante. Eu, por exemplo, dou aula numa escola chamada Timely, aqui em São Paulo, que é uma escola profissionalizante de teatro musical. Então, se você sai com DRT, e são 3 anos, você faz 3 montagens, você aprende canto, dança, interpretação. Então é bem puxado, mas, assim, traz um rendimento para você, uma experiência que, às vezes, a gente não consegue. Né? Tem que ter experiência pagando, não tem jeito. Tanto é que eu vou fazer... não sei se o Eder falou, que eu vou fazer uma montagem com meus alunos ano que vem, para que eles possam fazer e entrar no mercado, porque eu vejo que é uma necessidade, né? Então, ele falou, e foi uma coisa que a gente comentou, falando exatamente sobre esse gancho. E, poxa, isso ainda não há um apoio de associações que venham pelo Estado, pelo governo, para chegar até uma classe mais carente, que também há tanto talento ali, né?
Não tem ainda isso tão aberto. Ó, quem apareceu aqui. Olha eu aqui, ó. Você não se meta besta, não. Já foi a minha, gente. Sai que a entrevista é minha. Abraço, irmão. Beijo, meu irmão. Pois é, essa figura, Helder renovado. A gente estava comentando sobre isso, né? Não tem tanto esse apoio, né, das coisas estatais para chegar até as classes mais carentes. Não tem. Tanto talento, né, lá Não dentro. tem. Existe muitos projetos para canto, existem muitos projetos para teatro, existem muitos projetos para dança, separado, né? Que são professores que se movimentam, que vão em ONGs, que vão, né, nesses lugares fazer esse tipo de trabalho. Mas ainda não tem esse movimento de unir as três coisas. Lógico, dá um trabalho incrível, né? Um trabalho enorme. Mas, assim, é uma coisa que deveria poder ter, porque tem muitos talentos também, né? E muita gente engajada que daria muito certo, né? Com certeza. Dúvida nenhuma. Então, a gente precisa que os políticos, ou, enfim, abram um pouquinho a visão para esse segmento, que é um segmento que é maravilhoso, porque envolve três técnicas. É um entretenimento 3D, como se fosse, né? Então, assim, não tem como a gente fugir. É como se você quisesse entreter a pessoa de qualquer jeito. De que teatro musical é isso? Ah, não tá ficando parado olhando com o canto? Então vamos botar uma dança. Não, vamos botar agora um sapateado. Vamos botar agora uma piada. Então, tem que se movimentar. A pessoa está entretida de tudo quanto é jeito. Então, assim, é uma técnica difícil, mas eu acredito que tem que abrir os olhos, porque é muito bom para quem está recebendo. Poxa, sem dúvida, né? Sem dúvida. É um apoio absurdo na vida também de algumas pessoas que têm esse talento e vai mudar por completo a vida dela, tendo acesso àquilo que ela já tem aptidão, né? Agora, você falou desse lance do vocal coaching, você, atriz ali, atuando, e o olhar do produtor artístico para tudo isso, que é mais dor de cabeça. A produtora é uma coisa que eu faço também porque eu gosto, porque dá um trabalho muito grande, né? Então, assim, às vezes eu quero abraçar o mundo e não dá. Eu tenho que fazer separado as coisas, né? Quando eu faço produção, eu vou de tudo, desde do figurino, de como é que vai virar para um lado, se a mão vai isso, se vai ficar nessa posição, se vai abrir voz, se não vai. Então, tem todo esse negócio misturado, que mistura tudo, né? Então, quando eu estou numa produção, eu não consigo deixar de olhar para a parte vocal, nem para a parte cênica. É um raciocínio legal, porque você acaba ganhando uma coisa que, às vezes, alguns produtores não têm, né? Que é esse feeling de saber que algumas coisas são necessárias para os cantores, por exemplo. Quando você faz uma produção para cantores ou para show de cantores, você tem que saber a necessidade deles, às vezes de um aparelho para você poder fazer uma inalação, um lugar para você poder descansar ou para poder fazer um aquecimento vocal, né? Então, assim, esse lugar, às vezes, a pessoa não tem noção. Então, isso me agrega um pouco nesse sentido, né? Mas também é uma área bem complexa que precisa, na verdade, de proatividade, né? E vontade de conhecer as outras áreas, que você tem que ter conhecimento dos outros, né? Ser um pouco empático nesse momento. Mas o olhar é totalmente diferente, né? O olhar já não é tão apaixonado, é um olhar mais crítico, né? Ou não é assim? Sim. A parte crítica é complicada. Porque você se desliga, né? Sim. Eu preciso me movimentar separado, eu tento me organizar para deixar a minha cabeça funcionando de um jeito, depois eu ligo a chavezinha, funciona de outro jeito, aí liga a chavezinha de novo, é outra, porque senão vou ficar meio maluca. Então, assim, é muita coisa, né? Isso acontece no ramo da música também. Quando eu estou como produtor musical, que é diferente de ser o arranjador do disco, e é diferente de ser o músico. É só o meu olhar macro da coisa. Bom, como esse produto vai cair no mercado, o resultado final é X. Então, arranja de outro cara, a execução de outro, e eu sou o cara que vou dar o aval final da coisa. Seu olhar é totalmente diferente, né? Você já está olhando. Mas, no fim, você agrega também, né? Porque se você vê algum fator difícil ali, musicalmente falando, você vai pedir para resolver. Sim. E já sabe aonde mexer também. Justamente. Né? Isso é um ponto muito bom que você tocou. Você acha que para ser um bom diretor artístico, né, como a gente também tem diretor musical e tudo mais, é necessário que ele tenha passado pelos patamares, pelos degraus?
Se não passar, se não for necessário, tem que ter um conhecimento muito amplo, tem que ter vivenciado, pelo menos em conjunto, vendo isso acontecer por um bom tempo, né? Tem que ter uma experiência. Não digo que talvez lá dentro da função, mas tem que ter uma experiência de ver isso acontecendo por um grande tempo, né? Tem que estar envolvido bastante com a função. Eu acho muito difícil, sabe? Já tive diretores que não tinham conhecimento vocal e queriam dar a opinião ou dirigir vocalmente os cantores, o que foi péssimo. Teve gente que ficou com um nódulo na voz por conta da direção que ele deu, porque pedia mais, quero mais volume, e não tinha noção do que a pessoa estava fazendo, então a pessoa estava berrando e não sabia o que estava fazendo, né? Então, já prejudicou muita gente, assim, fisicamente, também, psicologicamente, nem preciso falar, né? Tem gente traumatizada no canto, tá cheio, né? Então, é uma coisa que eu acho que a pessoa tem que ter um conhecimento da função, sem dúvida nenhuma, assim como o maestro, eu acho, né? O maestro, eu sou, assim, apaixonada por maestros, porque eu acho lindo, eu acho incrível, eu acho maravilhoso, eu acho complexo, eu acho super difícil, tem que ter uma genialidade. Eu sou apaixonada, assim, porque eu acho a função realmente muito incrível. Não, você falou uma coisa que é bem verdade. Tem que ter uma boa caminhada, não exatamente na função, mas conviver. Porque quando a gente está regendo, às vezes um olhar seu, uma expressão, né, que você faz ali para o músico, ou de aprovação ou desaprovação de alguma maneira, seja lá qual for, ele tem que ter com muito cuidado, que você pode fazer aquele cara não tocar mais o resto da apresentação corretamente. Então, tem que ter muita maturidade. Além do conhecimento dos próprios instrumentos, né? Qual é a tessitura daquele... Ah, não, isso aqui você toca assim, não. Aquele instrumento não tem essa textura. O cara escreve, acha que o cello é violino, né? Daqui a pouco então, exatamente. Tem que ter mas conhecimento. É prazeroso. Mas eu imagino. Mas tem que ter uma genialidade, assim, eu admiro muito. É bem bacana, assim. Mas isso tudo que a gente está falando vai de encontro a um lance que você já falou, por exemplo. Tem muita gente traumatizada psicologicamente com isso, com aquilo. Na música erudita, principalmente, a gente vê muita gente travada por conta disso. A maneira da exigência, ela é um pouco quase desumana. Ela não é de observar e tentar agregar. Não, você tem que cair num jeito X de fazer e não a gente analisar o comportamento de cada músico e tirar o melhor dele. Hoje em dia pode ser que esteja assim. Na minha época não era. E cair naqueles moldes. Eu já tive os dois professores. Tive professor que foi horrível e tive professor que era assim, ai, que lindo, tudo era lindo, tudo era muito lindo. E aí fica nesse lugar que também você não aprende nada, né? Então, eu decidi como coach, assim, um dia na minha carreira, que eu usei uma das minhas técnicas, sei lá. Eu decidi ser sincera. Eu pensei assim, que a sinceridade, óbvio, não sincerismo, né, que é aquele que fala tudo que pensa e tudo. Não, isso também tem, mas assim, a sinceridade no ponto de que a pessoa, ela vai sair dali, ela vai cantar para outras pessoas, e se não for o meu olhar que for falar, os outros vão perceber, né? Então, por que eu vou deixar passar isso, deixar a pessoa se expor sem saber o que está acontecendo? Eu já tive muito aluno que chegou na minha aula e pediu para mim assim, eu canto muito bem isso, eu canto muito bem aquilo, e eu tive que dizer assim, olha, eu vejo que você tem esse problema, né? Para mim, você precisaria ficar mais tempo, então eu procuro dar um diagnóstico correto, né? Então, para que a pessoa possa, se ela não quiser continuar comigo, tudo bem, mas ela tem que saber onde ela vai e como ela vai crescer vocalmente. Porque, às vezes, o professor, ou a vida, ou, enfim, a gente não sabe o que está faltando, né? O que está faltando aqui? Eu não sei, eu canto bem, eu não canto bem, fica na dúvida. Aí eu digo assim, olha, não existe cantar bem ou não, mas existe um jeito que é agradável e que você se sente bem cantando e que o seu público, as pessoas que você quer, curtem, né? Então, assim, se você tiver fazendo... o que você quer? Isso? Eu quero esse estilo, tá? Esse estilo, as principais vertentes desse estilo é o vibrato,
você ter um controle óbvio de afinação, porque, vamos dizer, MPB precisa de uma afinação. Se a mulher é mais grave, né, existem as possibilidades mais agudas, mas você vai ter que enfrentar um pouquinho, também dá, mas é mais grave, então tem que saber mais ou menos para onde você quer ir. Mas olha, sua voz se encaixa muito bem com isso aqui, então tem os pontos negativos, tem que ter os pontos positivos, porque tem ponto positivo, sempre tem. Então, a pessoa tem que saber com o que ela está lidando, e eu acho que é isso que às vezes fica por baixo dos panos, que as pessoas não querem abrir. Eu já tive professor que eu fazia aula, ele dava assim, como se fosse, como é que eu posso dizer, uma raçãozinha, sabe? Você vai lá e você fazia, muito bem, você fez bem, aí dá a raçãozinha, e aí você fica assim, tá, mas o que eu fiz bem? Eu não sei. Então, assim, eu acho que essa dúvida que a gente tem a respeito de qual é o nosso processo, do que a gente quer na vida, tudo isso, né, envolve filosoficamente, isso tudo tem que estar muito visível, a gente tem que tentar abrir, né, tentar ver o que é que você quer realmente. Eu tive uma aluna que ela fazia aula, e ela passou um tempo com a aula, ela descobriu que ela não queria cantar. A gente foi conversando, você canta por quê? Não sei. E saía frustrada, e eu pensava assim, meu Deus, sou uma péssima professora, né? A gente já começa a achar que a gente é péssimo. E aí eu conversava com ela, e aí a gente descobriu em aula, fazendo um trabalho de coaching, que ela não queria cantar, não era uma coisa que ela gostava mesmo. Então não tinha prazer nisso. Então tudo bem, né? Então, ela vai para outro lugar, ela é dançarina, ela é ótima, e tá tudo bem. Então, assim, às vezes a gente tem que só saber o que a gente quer, na verdade, né? E para isso serve o trabalho de coaching, que eu acho muito legal. É quase uma psicóloga, né? Que eu tô percebendo. Mas não chega nesse ponto, porque eu redireciono. Tá certo. E com essa velocidade que o mundo está, como é que tem assimilado isso, apesar de você lidar mais com alunos que já têm carreira, que já são profissionais e que querem aperfeiçoar, mas como que essa meninada que está, o mundo está muito mais rápido, eles querem um resultado muito mais rápido, como segurar a rédea disso? Porque eu tenho passado por isso, por isso que eu te pergunto, porque acho que nós todos temos passado, principalmente nesse ano aqui, que todo mundo está querendo meio que tirar o tempo perdido, que não tem, né, tempo perdido, mas como que é segurar a ansiedade dessa galera? Porque vai ter buraco se não passar pelo processo. Difícil, assim, é uma coisa que eu tenho alguns alunos que estão iniciando em carreira adolescente e tudo mais. Eu recebi alguns alunos que são eu tenho um amigo meu que é Ivan Teixeira, que ele é também produtor, e ele me manda alguns alunos, assim, aí ele vai e me manda, mas assim, é um processo mental mesmo. Assim, eu tenho visto que é um processo muito mental. O porquê disso? Porque às vezes a gente vem com uma ideia na nossa cabeça que é surreal, não é a realidade que você está vivendo, né? Então aí cabe de novo o esquema da sinceridade. Que aí tem que prezar, mas não tem que ter um cuidado muito grande, que adolescente já foi muito rechaçado em rede social. Então, assim, eu não deixo os meus alunos postarem tudo que é vídeo. Eles me mandam e aí eu analiso, porque já vi muita meninada sofrendo com esses negócios de hater, porque não tem filtro, assim, acaba com a carreira da pessoa, sabe? É perigoso mesmo isso aí, assim. Perigoso. Então, assim, é quase que como se fosse uma necessidade que o adolescente que está iniciando uma carreira faça terapia. Porque ele vai precisar ter uma estrutura que hoje em dia está muito complicado, assim, por conta principalmente da exposição da internet, assim. Então, vai precisar ter uma estrutura de quase de um adulto, né? Um adulto que já viveu ainda, né? Um adulto que já passou por coisas. E esse é um problema da arte na vida da criança e adolescente. Você vê que você está tocando num ponto que me interessou muito. Nós ainda vamos falar mais sobre isso, pessoalmente ou pelo telefone, nós vamos desenvolver algo, porque essa questão da terapia, do lado psicológico, na arte é primordial. Você pega grandes nomes como Michael Jackson, que veio com pipi no sério, porque a arte não tem idade. Você subiu no palco, você vai ser julgado igual adulto. Você vê isso nos programas. É um absurdo. Você julga a criança como adulto. Exatamente. E ali é muito sério.
Falando da parte psicológica, eu desenvolvi uma técnica com os meus alunos que é relacionada ao trauma. Há pessoas que vivenciaram traumas na sua vida. Eu tive que fazer um estudo, ainda está em processo, mas assim, eu fiz um estudo com psicólogo e tal, porque eu comecei a perceber que eu tinha que fazer uma técnica de psicólogo para sensibilizar a pessoa, por exemplo, principalmente meninas, na área da região aguda da quebra da passagem. Então, assim, não conseguia acreditar e toda aquela coisa já estava formatada. Quando ela acessava a nota, vinha a imagem mental. Então, foi feito com as notas separadamente, para desensibilizar aquele trecho, para aceitar a sonoridade, misturado com cor, para tentar identificar através de cor, para criar uma nova imagem. Nossa, para você ter uma ideia de como isso pesa na vida de um cantor, né? Então, às vezes, eu vou cantar em tal lugar, não sei o que, não sei o que. Calma, porque temos vezes se você está preparado para assumir esse papel. Quantas vezes você já cantou essa música? Eu cantei uma vez só. Você acertou o que você quer fazer na música? Você fez toda vez que você cantou? Não, eu consegui aquela nota só uma vez, mas está tudo bem, eu vou conseguir. Cuidado, né? Cuidado, porque parece que não é nada, porque às vezes o artista ele é muito afoito, né? Dependendo do perfil. E ele é muito se jogar e bater a cara. E às vezes esse bater a cara vai fazer com que ele pare de ser aquilo que ele é. Aquela essência que ele tem de uma para cima, energia, e bate a cara, às vezes acaba ali. Então, assim, tem que ter um cuidado aí. Não, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo. Você falou coisas primordiais, assim, você foi falando, eu fui lembrando dos meus bloqueios também no decorrer da vida, que a gente vai quebrando, alguns ainda tem, tá? Que todo mundo tem, mas a importância desse olhar que não havia, e não sei se está existindo também tão legal, mas fico feliz de conhecer pessoas como você que tem esse olhar, porque ele é importantíssimo para o músico, para o cantor, para o ator, para quem quer que seja. A arte em geral é dolorida. E assim, a pessoa nasce com isso, né? Assim, com essa coisa da arte, é meio que como se fosse parte de tudo que ela é, né? Então, se você não consegue desenvolver, você fica com uma lacuna ali. Então, precisa desenvolver de alguma forma. Vai dar certo, de alguma forma vai dar certo. É só achar o jeito. Exatamente. Nossa, eu não tenho como te agradecer. Ariane Ross, vai ficar. Poxa, demais, um bate-papo maravilhoso. Olha, é uma baita aula, não é brincadeira não. Você e o seu Helder Renovato são dois grandes profissionais mesmo, queridaços. Eu te agradeço de coração e queria que você deixasse alguma mensagem a quem está começando na carreira, o que quer fazer, o que pensa, o que você diria para ele? Eu diria que assim, vai com tudo, vai na fé, na coragem, vai atrás e estuda. Busca acompanhamento de alguém que tem conhecimento do que você quer. Não? Maravilhoso. Ariane, obrigado mais uma vez. Obrigada, Elias. Que possamos estar mais próximo, cada vez mais aí, passando essas loucuras todas aí. A gente Vamos, com certeza. Fazer aquele famoso churrasco brasileiro. Tá bom? Tá bom. Beijo. Obrigado. Beijo. Obrigadão mesmo, de coração. Até. Tchau, tchau. Tchau.